Bom dia a todos. Eu sou a Beatriz, eu sou professora do campus Duque de Caxias da UFRJ. E hoje eu vou falar para vocês sobre perfis de temperaturas de exoplanetas e exoluas. Esse trabalho ele foi desenvolvido juntamente com o professor Gustavo, do Observatório do Valongo da UFRJ, que está aí, eu não sei onde ele, não estou vendo ele. Ah, está aqui, daí na frente, mudou de lado. Com o Marcelo, que é pesquisador aqui do Observatório Nacional, o Luiz Felipe e o Matias, que são doutorandos aqui do Observatório Nacional. A Raquel, que foi minha ex-aluna e atualmente está fazendo doutorado na USP. E o Rafael, que está atualmente na Petrobras. Esqueci de falar, né, que a gente faz parte do grupo de pesquisa que a gente batizou de Rio Astrobio, né, de astrobiologia, aqui no Rio de Janeiro. Bom, então o objetivo desse meu trabalho, desse trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje, é estimar a variação da temperatura de exoplanetas e exoluas hipotéticas, né, habitáveis ao longo do tempo, através do modelo que eu vou apresentar para vocês, que foi desenvolvido em 2013 pelo Rafael, esse nosso colaborador, e quem sabe, né, com o objetivo futuro de obter informações sobre as características desses corpos, em particular sobre a existência de uma atmosfera. Então, eu vou começar falando um pouco sobre esse conceito de habitabilidade, vou apresentar o modelo, esse modelo de 2013 para vocês. Depois eu vou apresentar alguns exemplos de aplicação desse modelo para planetas hipotéticos. Vou mostrar alguns resultados para planetas reais e depois exemplos para luas do sistema solar e alguns resultados para exoluas hipotéticas. Bom, então, para começar, né, eu vou falar sobre esse conceito que eu acho que todos aqui devem conhecer, né, de zona habitável de uma estrela. Então, de uma forma assim bem sucinta, uma definição talvez mais clássica, né, da zona habitável seria a região em torno de uma estrela em que pode haver água no estado líquido na superfície de um planeta ou de um corpo rochoso. Então, a gente está acostumado, né, a ver imagens parecidas com essas aqui, essa daqui é bem simples, né, mostrando a zona habitável do sistema solar. A gente tem aquela região aqui que é quente demais e que é fria demais para ter água no estado líquido na superfície de um planeta rochoso. Então, a gente poderia imaginar, né, fazer um cálculo bem simples, que às vezes até eu faço com alguns alunos meus que estão começando, né. Vamos ver, então, qual é a distância que um corpo tem que estar de uma estrela para que a temperatura desse corpo esteja entre 0 e 100 graus Celsius. Né? Então, esse poderia ser um cálculo bem simples. Mas a gente sabe que as coisas são mais complicadas, bem mais complicadas, na verdade. Então, uma primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte, que essa distância entre 0 e 100 graus Celsius é aqui para a pressão atmosférica da Terra. Né? É a faixa de temperaturas em que a água pode estar no estado líquido na superfície da Terra. Para Marte, por exemplo, para a pressão na superfície de Marte, a gente já tem uma faixa de temperaturas bem menor, e para Vênus, que tem uma pressão atmosférica bem maior do que a da Terra, a gente já tem uma faixa de temperatura bem maior. Bom, então, esse conceito de zona habitável, na verdade, é, digamos assim, uma forma bem simples e talvez o que a gente consiga fazer, né? Estamos começando a conseguir fazer um pouco mais atualmente para exoplanetas, mas é claro que existem vários outros fatores que vão ser tão importantes quanto ou até mais importantes do que o calor da estrela, né, que a gente está considerando aí para calcular a zona habitável de uma estrela, a radiação recebida pelo corpo, no corpo, né, pela estrela. Então, por exemplo, um corpo, uma lua ou um planeta, né, um corpo rochoso pode ter uma fonte de calor interno, ele pode ter uma atmosfera, né, que, como eu falei anteriormente, vai fazer com que a pressão em que a água pode estar no estado líquido mude, né, de acordo com as características da atmosfera. Essa atmosfera ela pode também causar o efeito estufa e aquecer o planeta. O corpo pode ter tectônica de placas, pode estar submetido a forças de maré. Essa faixa de temperaturas também que a água pode estar no estado líquido depende da salinidade da água, dentre outros. Né? Então, um corpo celeste estar dentro da zona habitável não implica que ele vai ser habitável. E, ao mesmo tempo, um corpo que está fora da zona habitável pode ser habitável, e pode ser, inclusive, habitado. Ser habitável, estar dentro da zona habitável e ser considerado como habitável, também não implica que ele vai ter água. E ter água não implica que ele vai ser habitado. Né? Então, essa questão da zona habitável é algo que a gente pode
aperfeiçoar o quanto a gente quiser, né? E, na verdade, a zona habitável de uma estrela depende também do planeta ou do corpo que você está considerando. Um exemplo disso é que aqui no Sistema Solar, a gente sabe que os planetas gigantes estão fora da zona habitável, dentro desse conceito tradicional, e, no entanto, atualmente, os corpos que a gente considera mais interessantes de um ponto de vista astrobiológico são as luas, né, que estão aí fora, nessa região do Sistema Solar, que seria frio demais. Tá? Bom, a gente sabe que, atualmente, eu peguei esses dados aí ontem, né, a gente tem exatamente 5.587 exoplanetas confirmados. Da ordem de 4.200 desses tem o raio medido, a gente sabe o tamanho deles, né? E mais ou menos 1.500 tem um raio compatível com o tamanho, né, de planetas rochosos. Então, tem um raio menor do que 2 raios da Terra, ou seja, são potencialmente rochosos. De acordo com essa referência aí, Rio, do ano passado, desses que têm esses raios, né, menores, que seriam compatíveis potencialmente rochosos, a gente tem 30 desses 1.500, 30 são considerados como estando dentro da zona habitável das suas estrelas. Tá? Como eu falei aí no título, né, o título da minha apresentação, e eu falei também anteriormente, a gente vai estudar aqui não só planetas, exoplanetas, né? Mas a gente vai estudar também exoluas. Tá? As exoluas não foram ainda descobertas, mas a gente acredita que elas sejam, de acordo com o que a gente vê aqui no Sistema Solar, né, elas são bastante abundantes, então a gente acha que elas devem existir também em outros sistemas planetários. E a gente tem particular interesse em luas rochosas, como essas luas que a gente vê aqui no Sistema Solar, que orbitam planetas gigantes, exoplanetas gigantes, que podem estar dentro da zona habitável, coisa que não acontece aqui no Sistema Solar. Né? Então, desses quase 5.600 planetas confirmados, mais de 1.000 têm massas acima da massa de Júpiter. Tá? Ou seja, podem ter luas grandes e rochosas. Bom, então deixa eu falar rapidamente aqui do modelo que a gente usou. Então, a gente está considerando, nesse nosso modelo, a radiação da estrela como a única fonte de calor, tá? Seja para aquecer o planeta ou a Lua. Se a gente considerar, primeiramente, um fluxo, né, dessa estrela constante e a órbita do planeta, vamos pensar primeiramente do planeta circular, tá? E se a gente admitir que esse planeta tem uma rotação rápida, e fizer um balanço entre a energia recebida pela estrela e a energia que a parte radiativa da atmosfera desse planeta vai reemitir para o espaço, a gente chega nessa expressão aqui, onde aqui é o fluxo da estrela, que eu estou admitindo como sendo constante, o A é o albedo, né? Esse epsilon é a emissividade do planeta, que a gente vai considerar ao longo desse trabalho como sendo 0,9 na faixa do infravermelho. E esse T vai ser a temperatura de equilíbrio do planeta. Nesse caso, como o planeta está em órbita circular e o fluxo da estrela é constante, então essa temperatura, de fato, vai atingir um equilíbrio. Tá? Ela também vai ser constante ao longo do tempo. Agora, se a gente imaginar que essa estrela tenha fluxo variável, ou então que ela tenha fluxo constante, mas a órbita do planeta ela não é mais circular, ela é excêntrica, a gente sabe que esse fluxo agora, ele vai, recebido pelo planeta, ele vai depender do tempo, tá? Ele não vai ser mais constante. Então, nessa equação aqui, eu tenho os mesmos parâmetros da equação anterior, e, além disso, eu estou considerando também aqui uma atmosfera, tá? Uma atmosfera que tem densidade colunar Q, que eu estou chamando com essa letra aqui, e uma capacitância térmica Cp aqui. Esses dois fatores entram aqui. Tá? E a gente vê que essa temperatura do planeta agora ela vai variar com o tempo, já que o fluxo varia com o tempo. Então, eu não estou chamando mais ela de temperatura de equilíbrio. Tá? Então, esse daqui é o modelo que a gente vai usar para analisar as nossas exoluas e os nossos exoplanetas, que é o modelo desenvolvido pelo Pinotti em 2013. Eu já tinha comentado que eu ia fixar esse epsilon, a emissividade do corpo, como sendo 0,9. E a gente vai fixar também nesse trabalho, a gente estudou, né, na verdade, como esses parâmetros afetam os resultados do nosso modelo, mas aqui nessa apresentação eu vou fixar também essa capacitância térmica no valor dado aqui, mais ou menos uma média
da capacitância térmica para os gases assim mais comuns assim, né, que estão aqui, olha, por exemplo, metano, não sei se dá para enxergar aqui, oxigênio, nitrogênio, tem vapor d'água aqui, água, né, na verdade, numa temperatura de 300 Kelvin, tá? Porque nessa apresentação eu vou considerar todos esses corpos como estando na zona habitável, tá? Das suas estrelas. Então, essa temperatura de 300 Kelvin aqui seria uma base, né? E a gente vê que esse CP, aqui é a capacidade térmica, na verdade, não a capacitância, mas esse CP, ele varia pouco, tá? Nessa faixa. Então, eu vou fixar, ao longo dessa apresentação, todos os resultados que eu vou mostrar vão ser para esse CP de 32 joules por mol por Kelvin e a emissividade de 0,9. O que a gente vai variar vai ser essa densidade colunar da atmosfera, que eu vou falar aqui de uma forma mais, né, informal, como a espessura da atmosfera, o albedo do planeta ou da Lua, e esse fluxo que eu vou variar, porque a gente vai estudar diferentes excentricidades. Então, só para vocês terem uma ideia, né, se eu tivesse... Aqui esse gráfico é temperatura, todos os gráficos que eu vou mostrar vão ser temperatura do corpo, tá? Nesse caso aqui é um planeta hipotético, como função do tempo. Se eu tivesse um fluxo constante, né, eu iria ver essa temperatura, como aquela primeira equação que eu mostrei no slide anterior, eu ia ver essa temperatura constante aqui, tá? Ia ver uma linha horizontal, uma linha reta horizontal aqui. Se eu tivesse o fluxo constante e se eu tivesse órbita circular, tá? Então, a distância entre o planeta e a estrela se manteriam constantes e eu vou ter uma temperatura de equilíbrio constante aqui. Nesse caso aqui, eu estou mostrando para vocês, então, são os resultados daquele segundo modelo, que é o modelo que a gente está estudando, em que eu tenho planetas, né? Eu fixei o albedo em 0,3 e estou estudando planetas sem atmosfera, mas que não tem uma órbita circular. Então, ele tem uma órbita excêntrica. As excentricidades estão dadas aqui. Então, eu tenho aqui a excentricidade da Terra, né, 0,016, 0,1, 0,2 e 0,3. Então, a gente vê que só, né, o efeito da excentricidade, mesmo sem uma atmosfera, né, sem uma atmosfera ainda, na verdade, ele afeta, né, esse perfil de temperatura. Tá? E se a gente colocar agora no nosso modelo uma atmosfera, ou seja, se eu colocar, aqui é como se eu tivesse feito aquele Ki, a espessura da atmosfera, igual a 0. Agora, aqui eu estou colocando esse Ki, eu coloquei dois valores para ele, um valor que a gente acredita ser próximo ao valor do Ki para a Terra, que é de 3,4 vezes 10 a 5 mols por metro quadrado, e um aqui de uma atmosfera mais espessa, tá? 10 a 6 mols por metro quadrado. Então, vocês podem comparar, aqui eu mantive fixa a excentricidade de 0,3 e o mesmo albedo do caso anterior de 0,3. Então, essa curva tracejada preta aqui na verdade, a curva tracejada em vermelho aqui nessa, essa aqui mais alta. Tá? Então, esse aqui seria o caso de um planeta com albedo 0,3, excentricidade 0,3, sem atmosfera, essa curva tracejada. E a gente está comparando com o caso de um planeta com essa mesma excentricidade e esse mesmo albedo, dois planetas, na verdade, com duas atmosferas. Essa azul, uma atmosfera parecida com a da Terra, né, em termos de densidade colunar, e essa vermelha, uma atmosfera mais espessa, talvez mais parecida com a de Vênus. E a gente vê as variações nessa curva com relação ao caso sem atmosfera. Então, a gente pode observar, primeiro, que as curvas, né, as oscilações de temperaturas, elas ficam menores, tá? Então, a amplitude aqui da variação de temperatura diminui. Além disso, a gente vê também que existe que eu estou chamando aqui de phase lag, né, um deslocamento, né, um shift dessas curvas aqui para a direita. E a gente vê também que elas se tornam mais assimétricas, né, elas meio que inclinam aqui. Dá para ver melhor esse efeito na curva vermelha. Tá? E conforme a gente vai aumentando a espessura dessa atmosfera, aumentando o Ki, esses efeitos todos vão ficando mais evidentes. Então, a gente acredita, né, o objetivo final, talvez futuro desse nosso trabalho, seria usar essas medidas, né, medidas de temperatura, de perfis de temperatura, para detectar essas variações nos perfis com relação ao caso sem atmosfera, o que indicaria a existência de uma atmosfera nesses corpos.
Bom, então deixa eu mostrar alguns resultados, então, para exoplanetas reais. Esses resultados que eu vou mostrar aqui, eles estão vão aparecer em um artigo, né, que a gente está, na verdade, já submetemos, estamos respondendo o revisor no momento. Está em preparação, né, eu já estou aqui dizendo que vai ser publicado, mas a gente está respondendo ainda o revisor. Então, são 2 planetas, né, 2 exoplanetas reais, Kepler 186f e Kepler 442b. Tá? Aqui estão os parâmetros dos planetas. E o que eu estou mostrando aqui? Estou mostrando novamente, né, a temperatura como função de tempo, o perfil de temperatura que esse modelo prevê para esses 2 planetas, e aqui que o nosso modelo prevê, né, e aqui eu estou usando alguns conjuntos de parâmetros, que eu estou chamando aqui de modelo 1 a 5, para caracterizar esses planetas. Então, nesse modelo 1, eu tenho uma atmosfera mais fina, tá? Então, a espessura da atmosfera vai crescendo de cima para baixo, tá? E o albedo também. Então, a gente pode ver, né, que a diferença, o modelo com a atmosfera mais fina e com o menor albedo é esse aqui em preto. Eu não sei se está cinza ou preto, está meio parecido, mas, na verdade, eles estão se sobrepondo mesmo, tá? São essas curvas mais altas. E o modelo com a atmosfera mais espessa e o maior valor de albedo é esse em verde. Então, a gente pode ver, né, para os 2 casos, aqui são os resultados do planeta Kepler 442b e aqui Kepler 186f embaixo. A gente pode ver, né, como que muda, tá, com relação ao caso com uma atmosfera bem fina, que seria provavelmente parecido com o caso sem atmosfera. Mas vamos passar agora, então, para os resultados para exoluas, né, que são mais o foco desse trabalho, porque os exoplanetas nesse modelo já haviam sido estudados na referência original do Rafael. Então, para começar, antes de pensar em exoluas, eu apliquei o modelo para ver o que ele ia predizer, o que ele ia prever, né, para as luas do sistema solar que a gente já conhece. Então, eu apliquei para a Europa, Ganymedes e Titã, que está no próximo slide. Então, aqui para a Europa, eu admiti, né, um albedo de 0,62, sem atmosfera nos 2 casos, e excentricidade nula para essas 2 luas. Tá? Para a Ganymedes, eu admiti albedo de 0,35 e usei essa excentricidade aqui para Júpiter. E aqui estão os resultados. Esse painel de cima mostra o perfil de temperatura de Europa e esse de baixo de Ganymedes. Tá? Então, a gente vê, não sei se vocês estão reparando, que essas curvas aqui, elas parecem meio borradas, tá? Elas estão mais largas do que as curvas que eu estava mostrando nos slides anterior. Isso é porque, se a gente der um zoom, esse inset aqui, em cada um dos quadros, em cada um dos gráficos, é um zoom, tá, de uma parte dessas curvas. Então, a gente vê que, se a gente der um zoom aqui, a gente vai ter... Essa curva, na verdade, ela não é, né, digamos assim, suave. Ela é formada por várias pequenas variaçõezinhas aqui, devido justamente ao movimento da Lua. Então, na verdade, essa curva que a gente está vendo aqui, que a gente consegue ver, essa maior, ela está oscilando, digamos assim, ela está variando de acordo com o movimento do planeta, de Júpiter, nesse caso. O movimento das luas está escondido aqui, né, dentro da curva, e a gente precisa aumentar bastante para conseguir ver. Tá? Agora, aqui, o mesmo resultado para Titã, né, o resultado da mesma análise para Titã. Para Titã, eu coloquei um albedo de 0,27 e coloquei uma excentricidade nula ainda para o movimento da Lua, né? Mas coloquei uma atmosfera para Titã. Uma atmosfera, aqui eu coloquei uma atmosfera como a da Terra, tão espessa quanto a da Terra. E a gente usou essa excentricidade aqui para o movimento de Saturno. Agora a gente vê aqui, né? Então a gente tem o gráfico aqui que basicamente está mostrando o movimento de Saturno, né? E se a gente fizer um zoom, a gente já não consegue mais ver essas pequenas oscilações. Por quê? Tá? Por causa da atmosfera. A presença da atmosfera que eu coloquei aqui, que no caso, no slide anterior, eu tinha colocado as duas luas sem atmosfera, então a presença da atmosfera em Titã amorteceu, né? Atenuou, na verdade, essas pequenas oscilações. Tá? Então, a gente estudou alguns casos nesse artigo que a gente preparou, que está em preparação. Eu vou mostrar apenas alguns deles aqui, porque não dá tempo de mostrar todos.
Então, em todos os casos, como eu havia falado lá no início, a gente está escolhendo, a posição do planeta, né, na verdade, a posição do sistema planeta-Lua, de forma que eles recebam, né, que o planeta receba o fluxo da sua estrela igual ao fluxo que a Terra recebe do Sol, ou seja, de forma que ele esteja ali dentro da zona habitável da sua estrela. Tá? Então, a gente fez 2 modelos aqui. O primeiro modelo, modelo 1, que eu estou chamando aqui, a gente usou uma Lua com a massa de Ganimedes, um planeta com a massa de Júpiter e uma estrela anã M. A gente usou essa estrela aqui como modelo de uma anã M. No segundo modelo, a gente usou uma Lua maior com a massa de Marte, uma Lua mais massiva, né? Tudo mais massivo aqui. Um planeta com 3 vezes a massa de Júpiter e uma estrela anã F, que a gente usou essa daqui como modelo para uma anã F. E os resultados que a gente obteve são o seguinte. A gente colocou essas luas, todas as luas que a gente vai estudar vão estar em órbitas circulares. A gente colocou um albedo de 0,25 para as luas e a gente colocou, a gente escolheu o semi-eixo maior da Lua de forma que o período dela fosse de 3 dias. Tá? E nesse primeiro exemplo que eu estou mostrando para vocês, desses modelos 1 e 2, os planetas também foram colocados em órbitas circulares. Tá? Então, o que acontece? O que a gente está vendo aqui, então, nesse painel de cima aqui, é o resultado que a gente obteve para cada uma dessas luas, a Lua menos massiva em azul e a Lua mais massiva em vermelho, para o caso em que ambas não têm uma atmosfera. Notem que agora o período dessas oscilações aqui é de 3 dias, que é o período da Lua. A gente não está mais vendo o resultado como a variação devido ao movimento do planeta e a variação da Lua escondida ali dentro, digamos assim. A gente está vendo diretamente o resultado da variação da Lua, da temperatura na Lua. Tá? Por quê? Porque a gente colocou os planetas em órbitas circulares. Tá? Então, aqui a gente vê que, para o caso de Ganimedes, né, que era, lembrando, uma Lua com a massa de Ganimedes, um planeta com a massa de Júpiter e uma estrela anã M, as oscilações foram mais... as oscilações de temperaturas elas estão mais importantes, elas estão maiores do que para o caso para uma estrela anã F, com a Lua com a massa de Marte e o planeta com 3 vezes a massa de Júpiter. Aqui embaixo é a mesma coisa, só que a gente colocou uma atmosfera nessas luas, né? E aí a gente vê que tudo ficou mais atenuado aqui. A gente, né, não dá para ver, não dá para comparar muito bem de olho se tem um phase lag, um shift aqui para a direita. A gente não colocou também uma atmosfera muito espessa, mas dá para ver de olho que as oscilações, a amplitude das oscilações está menor. Bom, a gente também estudou exoluas hipotéticas, né, e exoplanetas reais. Nesse caso, a gente continua colocando a Lua com órbita circular, mas a gente vai usar a órbita, a excentricidade medida, né, dos planetas. Então, a gente escolheu esses planetas aqui, que são planetas gigantes que se encontram dentro da zona habitável das suas estrelas. Obrigada. E aqui estão os parâmetros, né, desses planetas. Tá? Então, a gente tem aqui massas, né, que vão de 0,66 até mais ou menos 3 massas de Júpiter. E essas são as excentricidades que a gente usou para esses planetas. Então, nesse caso, a gente dividiu aqui em 2 grupos. Tá? A gente pegou esses 3 planetas com as menores massas e a gente simulou uma Lua com a massa de Ganimedes, sem atmosfera e um albedo de 0,25 em torno desses planetas. E a gente vê novamente, né, a gente já consegue ver aqui o efeito, né, na espessura dessas curvas, na presença das luas, né, mas a gente vê basicamente o resultado da temperatura da Lua, né, mas basicamente ele está sendo modulado pelo movimento do planeta. Para os outros 2 planetas que têm as massas maiores, em torno de 3 vezes a massa de Júpiter, a gente colocou, então, uma Lua maior, né, com a massa de Marte, uma Lua mais massiva,
colocamos uma atmosfera de 10 a 4, né, mol por metro quadrado. Essa atmosfera é mais ou menos parecida com a atmosfera de Marte. E a gente colocou um albedo manteve o albedo de 0,25 e aqui estão os resultados. Tá? Então, para terminar, eu apresentei aqui para vocês, né, esse modelo, que na verdade foi desenvolvido pelo Rafael em 2013. A aplicação para planetas reais, né, eu passei um pouco rápido, mas talvez a gente possa, se quiser, depois voltar. Elas predizem, né, e até para algumas exoluas, elas predizem variações de temperatura, né, nesses perfis de temperatura, amplitude dessas oscilações de temperaturas, até de 30 Kelvin. Tá? E as distorções que a gente vê, seja a atenuação, seja o phase lag, ou as assimetrias que surgem nesses perfis de temperatura, elas podem, né, o nosso objetivo é que elas venham a ser usadas para identificar a presença de uma atmosfera nesses corpos. As variações que a gente vê atualmente ainda são pequenas demais para serem detectadas, mas quem sabe com instrumentos futuros. Com relação, a gente aplicou também, né, esse nosso modelo exoluas hipotéticas. E aqui a gente, né, eu coloquei duas frases aqui que justificam a existência, né, de atmosferas nessas exoluas em torno de gigantes dentro da zona habitável. Então, essas exoluas grandes provavelmente vão ser as primeiras a ser detectadas, né? E a interação de maré, né, com o planeta pode provocar a existência de um vulcanismo que mantém essas atmosferas mesmo nessas distâncias até a estrela. E a gente observou também, né, que esses efeitos observacionais das exoluas eles vão ser mais evidentes para órbitas circulares, para estrelas anãs M, e quando a Lua não tem uma atmosfera, e aí a gente não tem aquele efeito da atenuação dessas oscilações. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Beatriz. Eu não sei se temos perguntas. Obrigado pela apresentação. Duas perguntas rápidas. No início, você mostrou que a temperatura depende de uma função F, que varia com o tempo. É o fluxo. Qual que é essa variação? Da estrela. A variação do fluxo da estrela, por exemplo, no planeta, devido ao planeta estar numa órbita excêntrica. É uma função conhecida? A gente está usando... A gente pode modelar como sendo uma função analítica, digamos assim. Tá? A gente fez algumas aproximações para estudar o que a gente ia esperar com uma função seno, mas a gente está usando, a gente está calculando mesmo como que o fluxo diminui em cada ponto lá da órbita de acordo com a excentricidade do semi-eixo maior. Não tem uma... Certo. Não sei se é isso que você... Sim, sim. Tá. E como que os resultados dependem do albedo? Porque você usou muito 0,25, né? A gente usou muito esses albedos assim aqui dos corpos do Sistema Solar. Então, a gente se baseou muito em Marte e na Terra. Tá? A gente fez um estudo, eu não mostrei os resultados aqui, de como que os resultados, né, eles dependem do albedo. Eles vão depender do albedo de uma forma com shift para cima ou para baixo, tá? De uma forma rígida, digamos assim. Tá? Ele depende um pouco, sim, mas não ele depende mais, né, em termos desse shift. Mas ele não, a forma da curva ela não é afetada pela variação do albedo. Nesse sentido, a forma da curva é o que a gente está mais preocupado. E no caso de luas que têm período orbital muito curto, estão submetidas a efeito de maré, vocês estimaram como esse efeito pode variar o perfil da temperatura? A gente estimou. Exatamente, É que eu não li o artigo. Você que ajudou a gente. Mas depois eu vou dar uma lida. Tá bom. O Gustavo que fez essa parte. Não sei se Obrigado. ele quer falar alguma coisa sobre isso, mas... Nós reproduzimos os resultados, por exemplo, de Io e Europa e Ganimedes, também reproduzidos pelas equações daquele texto clássico. Sim, o texto clássico que você deu para a gente. Nós usamos as equações, reproduzimos bem, e no caso das luas grandes, do tamanho de Marte, a energia dissipada pode ser a ordem de grandeza superior à que tem em Europa e o que permite que o vulcanismo seja sustentado pelo menos por algum tempo.
Essa seria a expectativa, algum tempo. Porque a perda da atmosfera nessa distância curta vai ser rápida. Hola Beatriz, quisiera hacerte una pregunta, quizás ya lo mencionaste, pero la barrera idiomática, quizás no lo entendí. Tiene que ver con la composición atmosférica o sea, los modelos que tú tienes. La composición atmosférica, ¿cómo la estás considerando? ¿Está igual para todos los planetas o es distinta? Sim, a composição no nosso modelo, talvez eu possa voltar aqui, não sei se eu vou conseguir voltar rápido. A composição no nosso modelo, a composição da atmosfera, ela entra só nesse parâmetro aqui, né? Nesse parâmetro CP aqui, a capacitância térmica. A gente pode pensar na capacidade térmica da atmosfera. Tá? Esse é o único parâmetro que depende da composição. O que a gente fez aqui, acho que aqui nessa tabela, tá vendo? Essa tabela aqui é do artigo original lá de 2013. Então, a gente poderia pegar essas capacitâncias térmicas, essas capacidades térmicas aqui, desculpa, aqui é a capacidade térmica, e fazer uma porcentagem. Essa atmosfera tem tantos por cento de O2, tem tantos por cento de N2, e tentar chegar num valor aqui para a equação. Tá? O que a gente, por enquanto, o que a gente fez foi fixar esse valor dessa capacitância térmica nesse valor aqui de 32 joules por mol por Kelvin. Novamente, a gente estudou, eu não mostrei os resultados aqui, mas a gente estudou o efeito da variação dessa capacitância térmica nos nossos resultados. E assim como eu respondi para o Adriano, é uma variação rígida para cima e para baixo. Ela não altera, digamos assim, as características da curva em termos de phase lag, ou atenuação, ou assimetria. Tá? Não sei se deu para entender. Sí, una pregunta. Rotación rápida significa que todo planeta está a mesma temperatura? Sim, na verdade, essas duas equações aqui, elas admitem que o planeta, ou o corpo, seja um fast rotator, né, esteja rodando rápido demais, para você admitir que ele está irradiando igualmente em toda a sua superfície e que ele atinge uma temperatura de equilíbrio no corpo todo. Sí. Tá? Eso se afasta de lo que poderiam ser casos reais onde você vai ter diferentes inclinações dos eixos de rotação. Sim, certamente velocidade de rotação. Certamente é uma limitação do nosso modelo. Sim, agora o quanto se afasta, o quanto um caso real, o quanto pode se aproximar de um caso real, eu não sei. Talvez eu acho que alguns casos seja um bom modelo, né? Eu não sei. A inclinação afetaria? No sistema solar, o único planeta que poderia acercar-se a esse modelo de rotação rápida é Vênus, porque tem a temperatura mais ou menos uniforme todo o planeta. Mas é um caso muito excepcional. Tá, entendi. Tá. Sim. A Terra também. Sim. É claro que sempre vai ser uma aproximação, mas eu acho que pode ser uma aproximação razoável para mais casos, talvez, do que a gente imagine, mas certamente é uma limitação do nosso modelo. Muito bem. Mais perguntas? Então, muito obrigado, Beatriz.